Vamos dar início então à nossa aula sobre polígonos. Todas essas figuras apresentadas aí na imagem, elas são formadas por linhas poligonais fechadas. Elas definem então o que nós chamamos de polígonos. Do grego, poli significa vários e gono significa ângulos. Então, são figuras geométricas formadas por vários ângulos. Ângulos estes que são encontrados entre as linhas poligonais consecutivas. Bom, todo polígono ele possui 4 elementos principais. O primeiro é o lado, que refere-se a cada segmento que forma a linha poligonal. Depois nós temos o vértice, que é um ponto em comum de 2 lados consecutivos, é onde esses lados se unem. A diagonal, que é o segmento de reta que une 2 vértices não consecutivos, certo? É importante a gente frisar aqui que se eu ligar 2 vértices consecutivos, então eu vou estar traçando o lado e não a diagonal. Então, a diagonal ela liga 2 vértices que não são consecutivos, ou seja, não estão um após o outro. E o ângulo interno, que é o ângulo formado por 2 lados consecutivos na região interna desse polígono. Os polígonos, então, podem ser divididos em 2 grupos, os convexos e os não convexos, também conhecidos como côncavos. Pensando lá nas nossas bandeirinhas de festa junina, observem que nós temos 2 modelos. Então, a partir de um retângulo, fazendo um corte na forma de V, nós obtemos 2 figuras geométricas, que são as bandeirinhas utilizadas nas festas juninas. A cada uma dessas formas, eu consigo atribuir um nome. Então, a primeira trata-se de um polígono convexo e a segunda é um polígono côncavo ou não convexo. Mas então, como que eu diferencio eles? Uma maneira muito simples consiste em ligar 2 pontos quaisquer internos da figura que você quer testar. Se qualquer reta, qualquer segmento que você traçar, ligando esses 2 pontos, eles estiverem contidos internamente na figura, então ele será convexo. Caso contrário, se você traçar um segmento de reta que passe por fora da figura, por fora do meu polígono, então ele será dito não convexo ou côncavo. Então, observando as 2 figuras abaixo, então nós temos lá AB na primeira figura. Quando eu ligo qualquer ponto AB lá dentro dessa figura, a reta sempre vai ficar interna. Porém, na segunda imagem, observem que quando eu liguei AB, a reta passou na parte externa da figura geométrica. Isso significa que esse polígono é não convexo ou côncavo. Agora vamos para a nossa resolução de exercícios. Com o auxílio de uma régua, trace todas as diagonais de cada um dos polígonos dados. E à medida que você traçar, conte quantas diagonais são traçadas a partir de um único vértice, para depois a gente completar um quadro. Pessoal, então nós precisamos ligar todos os vértices dessas figuras, ok? Então, a resposta será assim. Nós teremos algo desse jeito. Fica bem estreladinho, certo? Essas são todas as diagonais dessas 4 figuras geométricas. Aí o quadro nos pede o seguinte, o número de diagonais traçadas partindo de um único vértice. Então, eu venho lá no quadrado e escolho um vértice. Quando eu olho para ele, eu percebo que só tem uma diagonal saindo dele. Aqui no pentágono, escolho um vértice e percebo que saem 2 diagonais desse vértice. No hexágono, saem 3. E aqui no octógono, que tem 8 lados, então saem 5 diagonais. Então, a resposta, frisando ali, é para a gente ver quantas diagonais saem de um vértice. Que relação, então, é possível a gente observar entre o número de lados e o número de diagonais? Percebam que o número de diagonais sempre é 3 a menos que o número de lados. 4 menos 3, 1. 5 menos 3, 2. 6 menos 3, 3. 8 menos 3, 5. Então, o que nós observamos é que o número de diagonais partindo de um único vértice é sempre 3 a menos que a quantidade de lados do polígono, certo? Questão 2. Existe um polígono que não tem diagonal.
Identifique-o e explique a razão pelo qual ele não tem diagonal. O polígono que não tem diagonal é o triângulo. Percebam que nós não conseguimos ligar nenhum vértice dele a um vértice não consecutivo a ele, certo? Então, pela definição, a diagonal ela parte de um vértice e se liga num vértice não consecutivo. Mas, se eu escolho, por exemplo, o vértice superior, os outros dois vértices existentes no triângulo são consecutivos a eles. Então, eu não tenho um quarto vértice para eu poder ligar. Então, por isso, o triângulo é a única figura que não possui diagonais. Observe com atenção o polígono seguinte e responda: quantos lados e quantos vértices tem esse polígono? Contando ali na figura, nós chegamos que ele tem 6 lados e 6 vértices. Quais são os vértices desse polígono? Os pontos A, B, C, D, E e F, representados por letra maiúscula por se tratarem de pontos. Quais são os lados desse polígono? Agora nós estamos falando em segmento de reta, então a gente marca o ponto do início, do final, com uma retinha em cima do símbolo. Então nós temos as semirretas AB, BC, CD, DE, EF e FA, os 6 lados do meu polígono. E a última pergunta, se nós escolhermos o vértice A, quantas e quais diagonais poderemos traçar? Então eu consigo ligar o vértice A no vértice C, no B não dá porque é o lado, ok? Eu consigo ligá-lo no D e eu consigo ligá-lo no vértice E. Então nós teremos 3 diagonais, de A para C, de A para D e de A para E. Gabriel desenhou um polígono mostrado na figura e agora pretende traçar suas diagonais. Neste trabalho, o número de diagonais que traçará partindo de cada vértice é... Pessoal, vocês não precisam começar a traçar. Basta a gente contar quantos lados essa figura tem. Observem que é uma figura de 10 lados. Então, se ele possui 10 lados, logo ele terá 10 menos 3, ou sejam, 7 diagonais partindo de cada vértice. Há uma curiosidade entre os polígonos convexos e côncavos. Podemos associar essa curiosidade com as pistas de corrida. Então, imaginem que esses dois desenhos representam 2 pistas de corrida e a flecha indica o sentido que o carro percorre nessa corrida. Então, seguindo no sentido horário de deslocamento, complete as frases. Na pista 1, ao chegar ao vértice B, o carro deverá virar para direita. Aí ele segue e ao chegar ao vértice C, ele deverá virar para direita novamente, seguido de uma curva para a direita ao chegar no vértice D. Finalmente virará para a direita no vértice E, concluindo uma volta com uma curva para direita no vértice A. Percebam que todas as curvas nessa pista são para a direita. Na pista 2, ao chegar no vértice B, o carro deve virar para a direita. Depois, ao chegar no vértice C, ele deve virar à direita novamente. Só que olha só, quando ele chega no vértice D, agora ele faz uma curva para a esquerda. Finalmente, virará à direita no vértice E, concluindo a volta com uma curva para a direita no vértice A. Então, aqui, somente no ponto D, que ele fez a curva para a esquerda. Em qual pista o carro vira sempre para o mesmo lado? Na convexa ou na côncava? A primeira pista, ela era convexa. A segunda pista, ela era côncava. Então, ele virou para o mesmo lado na pista convexa. Em qual pista nem sempre o carro vira para o mesmo lado? Então, na pista côncava. Em uma atividade na aula de arte, o aluno recortou um cartão quadrado, conforme ilustrado na figura. Então, esse cartão, ele virou 5 outras figuras geométricas. E a pergunta é, feito dessa forma, ele obteve 5 figuras em quê? Observem que todas as figuras formadas são polígonos convexos. Em nenhuma das 5 figuras eu consigo traçar uma reta que passe por fora dela, ligando 2 pontos da figura. Então, a alternativa correta é a alternativa A.
E a nossa última questão, observe com atenção as figuras e depois responda ao que se pede. As figuras são exemplos de polígonos e explique por quê. Elas são todas formadas por linha poligonal fechada, tanto a figura 1 quanto a figura 2, e por isso nós podemos chamá-las de polígono. Qual delas é um exemplo de polígono convexo? Para ser convexo, dados 2 pontos, eu ligo esses 2 pontos e a reta sempre passa dentro da figura. Então, observem que se eu pegar aqui a figura 1 e pôr um pontinho aqui embaixo e o outro aqui, se eu traçar uma reta, essa reta passa fora da figura. Logo, a figura convexa é a figura 2. E a figura que representa um polígono não convexo é a figura 1.